estamos na nossa terceira aula do Seminário IBADEP. Nós estamos estudando juntos a matéria. Qual é o nome da matéria? Quem sabe? Ética cristã, exatamente. Ética cristã é uma aula que a gente aprende a como se comportar, como ser servos mais corretos diante da sociedade. É a visão que a sociedade tem de nós cristãos. Não é a nossa visão do mundo, mas a visão da sociedade, a nossa imagem. Não é? Ética é você fazer a coisa correta diante da sociedade. Quando você faz algo diante de Deus, não é a ética. A ética é entre o ser humano. Então, por exemplo, você recebe um troco no ônibus, né? O que é o mais ético? Um troco a mais. O que é mais ético? O que é mais correto fazer? Né? Devolver o troco a mais que nós recebemos. Então, a ética ela fala sobre isso, sobre o convívio entre as pessoas, entre os irmãos e as irmãs. Então, nossa terceira aula hoje fala sobre exatamente a responsabilidade de cada um de nós para com a obra do Senhor. Então a nossa apostila, nós seguimos a nossa apostila, mas não lemos ela toda, afinal de contas, são muitas páginas, né? É muito material, eu faço um resumo, obviamente, e a gente vai discorrendo sobre o resumo da nossa apostila, né? Há um sentido em que... Opa, perdão. Chamada geral. Há um sentido que todos os crentes são chamados para pregar ou proclamar o Evangelho. Vamos pedir a Aline para que leia 1 Coríntios 12, versículo 13. 1 Coríntios 12, versículo 13. Nós fomos chamados para sermos testemunhas do Senhor. Então abra aí em 1 Coríntios 12, versículo 13. Então nós temos aí duas coisas importantes. Nós fomos batizados em um corpo, isso é o corpo de Cristo. E tendo bebido do mesmo Espírito. Então aqui está falando de quê? Está falando de uma coisa individual? Hein, gente? Está falando de uma coisa individual? Obviamente ele está falando da igreja. A igreja foi batizada como corpo. E todos nós recebemos o mesmo Espírito. Qual Espírito? Hein? Foi Espírito de porco que nós recebemos? Qual foi o Espírito que nós recebemos, gente? Fala aí. O Espírito? Qual o Espírito que nós recebemos diante do Senhor? Que acabou de ser lido aqui. O Espírito Santo. Certo, gente? Recebemos juntos o Espírito Santo. Fomos batizados em um corpo só. Como diz 1 Coríntios 12, versículo 3. E diz o seguinte: bebemos do mesmo Espírito. Bebemos da mesma água. Da mesma fonte veio o Espírito Santo para as nossas vidas. Então isso não foi uma coisa individual. Não, porque o meu pastor fala que quando ele era criança, ele ouviu um pastor falando que esse pastor falou assim, porque eu batizei 12 com o Espírito Santo. E ele, criança, ficou pensando como é que uma pessoa batiza a pessoa com o Espírito Santo. Não, não é a pessoa que batiza, é o Espírito Santo que faz isso. Então não é uma ação individual, é uma ação geral que o Espírito Santo fez em nossas vidas. Agora, a gente tem que entender o seguinte, que há uma distinção entre os ministros e os leigos. Quem são os ministros? São os pastores, são os presbíteros, são os diáconos, são os oficiais da igreja. E os leigos, que é chamado de a igreja, o povo que cultua a Deus no domingo da igreja. Não é? A obra de evangelização é reservada aos ministros exclusivamente. Isso é verdade ou é mentira? Vou repetir a pergunta. A obra de evangelização é reservada exclusivamente aos ministros? Não. Perfeita resposta. A obra de evangelização ela é feita para todos. Isto é, Jesus ele não falou para apenas os 12, né? Ele falou para... Veja bem, tem uma diferença em apóstolo e discípulo. Jesus tinha quantos apóstolos? 12 apóstolos. Quantos discípulos? 3. Centenas. 2. 70. Centenas. Jesus tinha muito discípulo naquela época. Estou falando daquela época.
Vamos botar assim uma data aqui. Quando Jesus perguntou a Pedro, né, se tu me amas, ele tinha ali com ele. A gente não sabe o número, né, gente? A gente não tem lembrança tão boa assim na nossa cabeça. Mas a gente sabe que existiam 12 apóstolos e tinham vários discípulos. E Jesus andava assim, a Bíblia diz que Jesus andava sempre com multidões. Então Jesus tinha os apóstolos e os discípulos. Então há uma diferença do que é um apóstolo e do que é um discípulo. Discípulo é aluno. Então Jesus tinha 12 apóstolos, pessoas que iriam dar seguimento à sua igreja e dar continuidade à sua igreja, e vários alunos que estariam depois fazendo o mesmo trabalho dos apóstolos. Então, essa história de que só prega o evangelho pastor, presbítero, diácono, oficial da igreja, isso é uma falácia. A pregação do evangelho, ela é para toda a igreja. Todos nós que somos cristãos devemos pregar o evangelho, e a Bíblia diz, há tempo e há fora de tempo. Olha aí, gente. Isto não quer dizer que a gente está lá no nosso trabalho, a pessoa é, sei lá, assessorista do elevador. Que ela vai, cada pessoa que entrar no elevador, ela vai pregar o evangelho. Ela vai ser mandada embora, essa é a verdade. Então, quando fala tempo e fora do tempo, é que a missão da pregação do evangelho, ela não acaba, a não ser que Jesus volte e arrebate sua igreja. É outra história. Mas enquanto a igreja estiver aqui na terra, enquanto não houver o arrebatamento da igreja, segundo alguns entendimentos teológicos, nós pregaremos o evangelho a toda criatura. Então é uma missão que ela só acaba no céu. No céu ninguém tem que pregar para ninguém, né, gente? Então, em sua mensagem, as cartas de Éfeso e de Pérgamo, o Senhor declarou sem rodeios que abomina e as obras dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Nicolaítas eram uma seita que achava que deveria haver uma separação entre os ministros e o povo. Olha só que interessante. Eles ensinavam que os leigos deviam ser dominados e que os ministros deveriam monopolizar o ministério cristão. Isto é, os nicolaítas eles pregavam, não é, que quem mandava ali eram os pastores, os líderes, os sacerdotes. E o povo tinha que simplesmente ficar na dele. E aí Jesus disse em Mateus 23:8, vós sois todos irmãos. Jesus ensinava que entre os membros do seu corpo deveria haver fraternidade, camaradagem, e a democracia era dirigida pelo Espírito Santo. Então saiba uma coisa, todo crente, todo servo de Deus, recebe de Deus o quê? A autoridade para operar as coisas que Jesus fez, e coisas o quê? Maiores, não é? Do que ele tinha feito. Está ali em João 14:12. Abre lá, por favor. Fábia, abre lá. João 14:12. Eu mesmo não peguei minha Bíblia. Peguei agora. Pode ler? Pode, quando achar ler. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Então, veja que ele não fala que serão os obreiros, ele não fala que serão os pastores, ele não fala que serão os diáconos, os presbíteros, ele fala que, o quê? Lê aí, por favor, Fábio. Todo aquele. Também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Maiores até, não é? Sem dúvida aqui ensinava que entre os membros do seu corpo, desculpa que pulei aqui, todos os crentes recebem o poder e a autoridade do Senhor para operarem as mesmas obras que ele realizou, e o detalhe, maiores ainda. Isso não quer dizer que você seja maior que Deus. Esse é o problema. Quando o crente, quando o seminarista, quando o pastor, quando o obreiro acha que ele é maior que Deus, que ele é mais misericordioso que Deus. Eu vejo muito isso. Vejo muitos líderes, às vezes, querendo ser mais misericordiosos que Deus, né? Tem um cantor evangélico que, inclusive foi domingo até o pastor lembrou, que esse cantor contou para o meu pastor isso. Esse cantor tinha vários carros e Deus começou a mandar ele dar os carros para as pessoas, que Deus mandava. Então uma vez ele viu um irmão muito simples na igreja e ele falou assim, eu vou dar esse carro para esse irmão.
Né? Ele quis ser mais misericordioso que Deus. Eu quero dar esse carro para esse irmão, porque esse irmão aqui, eu estou vendo que ele é muito necessitado de um carro e tal. E quando ele foi levar a chave para dar para o irmão, Deus falou para o cantor e falou para ele, esse você não dá. Ele falou, mas Senhor, por que eu não vou dar? Eu estou achando que ele precisa. E aí Deus falou para ele, porque aquele que tem é dado, e aquele que não tem ainda lhe será tirado. Tem pessoas, irmãos, que se você der alguma coisa para elas, elas vão se desviar. Tem pessoas que se você der alguma coisa para elas, elas vão se afastar dos caminhos do Senhor. Então existem pessoas que não tem jeito. Elas não vão receber certas bênçãos. Certas bênçãos. Por quê? Porque Deus, ele fala aos seus ungidos. Então, às vezes a gente quer ser mais misericordioso que Deus. Esse cantor queria ser mais misericordioso que Deus. E Deus tinha um outro plano para aquela pessoa. Né? Os sinais que os obreiros cristãos devem possuir, paralelamente ao seu ministério, em realidade, é que eles seguirão. Eu vi essa semana, não sei quem estava falando, que não quer ser seguido por nenhum internauta, não quer ser seguido por nenhum fã, mas que ele quer que as bênçãos, os milagres, os sinais seguirão os apóstolos. Então, eles vão vir atrás da gente. Nós não precisamos correr atrás dos sinais. Vão acontecer situações na sua vida em que vai caber a você agir da forma correta. Olha que interessante. Agora, o que eu falei aqui? Vamos aqui fazer um resumo do que eu já falei aqui. A missão da pregação do Evangelho não é somente dos pastores, diáconos, presbíteros, pregadores. Eles também têm a missão de pregar. Mas a missão, por que eles também têm a missão de pregar? Porque eles também são igreja. A missão da pregação do Evangelho não é para lideranças, mas é para a igreja, inclusive a liderança. Agora, isso quer dizer que não existam ministérios específicos, hein? Fala para mim, Érica, será que quer dizer que não exista ministério individual? Não, eu acredito que exista, sim. Muito bem. Aqui a postura diz o seguinte, como já dissemos antes, que em certo sentido, cada membro da igreja cristã é chamado para anunciar o evangelho. Isso é um ponto pacífico que nós falamos desde a nossa aula. Mas nesse ponto queremos afirmar a existência de uma chamada específica para pregar. Existem certas pessoas que foram escolhidas pelo Senhor para servir de modo definido e marcante como pregadores da fé, já que há harmonia e não contradição. Então existem pessoas que têm um dom específico. Vocês conseguem observar, quando às vezes vê uma pessoa e fala assim, essa pessoa é um bom evangelista. Vocês conseguem identificar? Hein, gente? Aquele ali é bom no ensino. Conseguem vislumbrar isso? Poxa, aquela irmã ali é ótima no louvor, ela louva muito bem, ela traz, ela ministra a palavra de uma forma diferente. Então, existem chamados específicos e o chamado geral. Nós vamos falar sobre os chamados específicos. Faz parte do privilégio e dever de cada um membro da família de Deus, de cada obreiro da vinha do Senhor, receber a tarefa específica que o mestre lhe entrega. A alguns, Deus chamará para um ministério de tempo integral. Esse ministério vai absorver todas as suas energias. Ele chama todos os crentes para servirem, mas cada um conforme a sua capacidade. Existem obreiros e pessoas que foram chamados para o tempo integral. Mas também existem os espertos que dizem que foram chamados para o tempo integral. Infelizmente, algumas pessoas tomam posse de verdades que não são delas. Então elas não conseguem emprego em lugar nenhum, não conseguem estudar, não melhora de vida, não busca ter uma faculdade, não busca ter um estudo, um curso técnico, não busca uma profissão. E o que ela decide fazer? Não, certamente Deus está me chamando para a obra. Já viram isso? Normalmente algumas dessas pessoas sempre aparecem para orar na sua casa na hora do almoço. Ou da janta ou do café da tarde. Ô irmão, estou sentindo aqui agora um cheiro suave. Estou fazendo comida, irmão. Tem esses caras de pau, irmão. Eu até quando eu vou visitar meu pastor, eu até olho o horário que eu estou chegando lá, porque é um problema sério. Chegar na hora do almoço, a esposa do pastor, tadinha, ela vai ter que botar água no feijão.
Mas, Como é que o não tá acontecendo? opa, olha o microfone ligado aí, já conversa aí. Jesus chama todos os crentes para servir conforme a capacidade de cada um. Romanos 10, 15. Vamos ver quem vai ler para mim aqui. A Érica já leu, Érica? Romanos 10, 15. Não, ainda não. Leia aí, por favor, Érica. Romanos, capítulo 10, versículo 15. Nem todos nós temos a mesma missão e a mesma operação no corpo de Cristo. Cada um tem um dom específico que Deus direciona para trabalhar. Nem todos são evangelistas. Não adianta o evangelista querer ser conselheiro. Eu costumo até dizer o seguinte: aquele que é evangelista não deve ser pastor de igreja. Porque ele vai... Romanos 10, versículo 15. Eu costumo dizer que aquele que é evangelista não recomenda ele ser pastor de igreja, ele cuidar de igreja, que ele vai acabar com a igreja. O evangelista ele foi feito para proclamar a palavra da verdade. Deixa o outro pastor que tem o dom de pastorear a igreja. Isto não quer dizer que não haja a possibilidade de um pastor ser evangelista. Existem, mas são raras as situações. Tá? Pode ler, irmã Érica. Pode ler? Pode. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, nós seremos enviados. Alguns serão enviados. Alguns não poderão ter empregos formais. Como uma pessoa que vai ser enviada para uma obra que é tempo integral, vai ter um emprego. Não é? Então, existem pessoas que têm um trabalho integral. Meu pai, por exemplo, é um pastor de obra integral. Mas meu pai trabalha de domingo de domingo, só tem folga às segundas-feiras, que fica em casa. O restante é tudo pro Senhor. Então é levar a gente no hospital, levar cadeirante pro culto, visitar. Meu pai foi realizar um trabalho numa das nossas comunidades que estava tendo dificuldades. O que ele fez para trazer as pessoas de volta para aquela comunidade, para aquela igreja? Ele foi visitar todos os membros da igreja. Meu pai pegou a lista dos membros da igreja e foi visitar um por um. Você acha que se meu pai trabalhasse de 9 às 5, no central, lá na cidade, centro da cidade, ele poderia fazer isso, gente? Não poderia, né? Não, seria impossível. Então o tempo integral ele faz com que você tenha um pouco mais de dedicação. E graças a Deus, hoje nós temos, se você for lá na igreja que meu pai pastoreia, você vai ver uma igreja que ela, vamos dizer assim, ela conseguiu recuperar várias pessoas que estavam afastadas, algumas estavam desviadas, algumas estavam até em outras igrejas, e que voltaram. Então, o obreiro em tempo integral ele tem essa vantagem, essa virtude. Ah, pastor não faz nada. Você que pensa, o peso espiritual que é. Vocês que eu digo, né? As pessoas que pensam assim não têm noção do peso espiritual. Por exemplo, que é dessa aula. Dar essa aula é um peso espiritual, irmãos. Tem que se orar muito para dar essa aula. Porque o que nós estamos fazendo? Nós estamos formando obreiros, estamos formando novos futuros pastores, pastoras, missionárias. Então, o interesse de Satanás é que as pessoas não ganhem conhecimento. Essa semana eu coloquei uma frase lá na minha rede social dizendo que as pessoas que não querem adquirir conhecimento serão dominadas por aquelas que adquiriram. E nem sempre aquelas que adquiriram conhecimento vão ter temor a Deus. Nem sempre aquelas que adquiriram conhecimento vão ter amor pelas pessoas. Então você vê, às vezes a gente vê uma pessoa que não é crente, não é cristã, às vezes até é um ateu, às vezes é uma pessoa que é de uma outra religião, tem faculdade, universidade, doutorado, mestrado, tem pós-graduação e não sei o quê, e o crente não, eu quero servir ao Senhor. Nós vai, nós quer, nós fica. Vou pegar a bicicleta, vou encontrar com o Croves. Quer dizer, a pessoa ela não quer buscar o conhecimento, ela não quer buscar melhorar. Isso é um problema muito sério. Porque o mundo, a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. A serpente é mais astuta que a pomba. Quer dizer, os cristãos têm que entender que eles têm que buscar o conhecimento. O conhecimento é a palavra de Deus. Talvez também o conhecimento empírico também é importante.
Vai falar com um ateu, um cara que é cientista, e você não tem algum conhecimento, não é também você tem que saber física quântica, né, gente, para pregar para um ateu. Mas também você não vai falar errado para um ateu, a não ser que o Espírito Santo esteja te guiando. Eu já vi muita gente analfabeta pregar para pessoas com alta cultura, mas o Espírito Santo está guiando elas. Então, a gente tem que entender que cada um de nós temos um trabalho. E aqui ele fala o seguinte. Eu estou indo muito rápido, gente. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me falam, tá? Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, segundo a medida de fé, se é ministério, seja de ministrar, se é de ensinar, haja dedicação ao ensino, o que exorta, use o dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside, com cuidado, e o que exercita misericórdia, com alegria. Veja que cada um que nós falamos aqui, ele dá uma recomendação. Né? Tem pessoa que foi chamada para dar aula. Eu fui chamado para dar aula. Então não adianta você tentar me colocar para fazer uma outra coisa. Talvez até Deus possa dar, algumas pessoas até tenham 2 dons, é possível, não é? Quer dizer que é um só, às vezes a pessoa tem vários, mas existem pessoas que não tem jeito. Vai chamar um pastor, ele prega muito bem, manda ele cantar, vai ser uma misericórdia. Não é? Tem pessoas que não sabem ensinar, por exemplo. Tem gente que não sabe ensinar. Não sabe dar aula, não tem o dom, não tem a facilidade da aula. Não consegue identificar quando o aluno está na dúvida. Quando pergunta assim, entendeu, e o aluno? Entendi. Não entendeu nada. A gente conhece na expressão do aluno quando ele não entendeu nada. Né? Então a gente tem que voltar, tem que falar. Por isso que o professor tem que falar, estou falando rápido demais, vocês estão com alguma dúvida, vocês querem falar alguma coisa, aí vocês levantam a mão e falam. Quer falar? Alguém falar? Alguém levantou a mão? Não. Mas essa é a verdade. Então, cada um tem que fazer com muita sabedoria. Né? Vamos um por um aqui, ó. Vamos lá, abra lá, você que está com a sua Bíblia aí, abre lá em Romanos 12, do 4 a 8, para vocês acompanharem comigo aqui. Romanos 12, do 4 a 8. Olha lá, profecia. Existem pessoas que têm um ministério profético. Existem pessoas... Deixa eu ver se é profecia... É a profecia que começa. Profecia. A pessoa tem que saber profetizar, ter discernimento. Uma vez eu estava com um profeta, ele é profeta, né? Aí nós entramos, eu não sei se eu contei isso na aula, quando nós demos nossa primeira aula lá, nós entramos no ônibus, ele chegou pro trocador, e eis que começou a falar em língua com o trocador. Do nada, falar em língua com o trocador. O trocador levou um susto. Isso eu estava em São Pedro da Aldeia. Eu e ele em São Pedro da Aldeia. Pegamos um ônibus, aí ele começou a falar em língua com o trocador. Aí no final falou, é mistério. Aí passou a roleta e eu fiquei atrás com a Bíblia debaixo do braço e o homem falou para mim assim, o que ele falou? Eu falei, é mistério. O que eu ia falar, gente? O homem solta língua com o trocador então cabe ao profeta ter discernimento. Cabe ao profeta saber o que ele está fazendo. Porque ele pode ter confundido aquele motorista, o trocador. Talvez também Deus possa ter feito algum milagre na vida daquele trocador, eu não sei, gente. Pode ser que aconteceu alguma coisa, eu não sei o que aconteceu. Mas a realidade é que ele fez e deixou na minha mão. E eu tive que falar mistério, porque eu não sabia o que falar o quê? O que eu ia falar? Então, o profeta tem que ter sabedoria. Paulo, ele recomenda, ele orienta quem vai profetizar, que a profecia, ela é para a edificação da igreja, não é? A profecia, ela tem 3 objetivos, que é exortar, edificar e... exortar, edificar e consolar. Não é? Não é profecia de casamento. Eis que eu te digo, varoa linda, gata. Eis que eu te digo que eu vou casar-me contigo. Não é? Meu colega foi meu padrinho de casamento, ele falou que
Tinha um profeta que não só era profeta, mas ele era fã. Isso não é piada, isso foi verdade. Esse profeta falou para ele assim, eis que eu te digo que você vai casar, Deus está preparando a tua varoa. Aí, a mulher dele estava junto com ele, do lado dele. O que ele fez? Ele escondeu a aliança, ele dobrou o braço e botou a aliança debaixo do braço. Aí ele falou assim pro profeta, continue. Eis que ela será preparada para você, meu filho. Eis que vai acontecer isso, aquilo, tudo outro. Aí ele falou, mas eu sou casado, a não ser que Deus vai matar minha mulher. Minha mulher está aqui do meu lado. Então, a gente vê que não é qualquer um que pode achar que é profeta. Existe o ministério profético, eu creio que existe. E Deus pode usar esporadicamente alguém em profecia também, isso não pode esquecer. Mas não quer dizer que se você foi usado uma vez em profecia, que você é profeta. Isso ficou bem claro? Existe o ministério profético, que eu creio, tá? E respeito às denominações que não creem que exista mais um ministério profético, eu creio, tá? Nós podemos esquecer do profeta Ágabo, né? Que está no Novo Testamento, né? Ele não era um profeta do Antigo Testamento, era um profeta já embasado no Novo Testamento, entregando profecias. E aí, existem pessoas que podem eventualmente entregar uma profecia, mas não quer dizer que ela tenha um ministério profético. Ok? Muito bem. Existe também aquela pessoa que Deus dá o dom dela, quando ela fala algo, vai acontecer. Isso não é tão comum hoje em dia. Mas existem profetas que são pessoas que falam assim, ó, isso vai acontecer e acontece. Meu pai tem esse dom. E meu pai é um problema sério. Meu pai, quando ele fala um negócio, eu tenho até medo quando meu pai fala um negócio assim. Entendeu? Uma vez meu pai estava numa comunidade dessa aqui do Rio de Janeiro e o traficante queria entrar dentro da igreja para atirar lá embaixo nos inimigos, no morro. Ele era do bando de cima e tinha o pessoal do bando de baixo. Então a igreja tinha uma boa, vamos dizer assim, uma boa visão para o traficante matar o inimigo. E o traficante cismou de entrar na igreja, cismou de pedir a chave ao meu pai para entrar na igreja para dar tiro nos inimigos. E meu pai falou, rapaz, isso aqui é a casa de Deus, isso aqui é a igreja, não brinca. E o bandido queria a chave, meu pai não deu a chave. Então, parece que o bandido deu um tiro no portão e arrombou o portão, entrou na igreja, arrombou a porta, entrou na igreja para dar tiro nos bandidos lá embaixo. E aí meu pai falou assim, ó, você entrou, soube que você entrou, você para de entrar na igreja porque é perigoso. O cara falou, eu vou entrar. E meu pai falou assim, olha, você tem uma semana de vida. Você tem uma semana de vida, Deus vai te matar. Meu pai é perigoso, eu tenho medo do meu pai, rapaz. Meu pai apontou o dedo na cara do bandido, do traficante, o traficante desdenhou do meu pai, virou, foi embora com o fuzil, voltou, naquela mesma madrugada, ele levou um tiro na cabeça. O tiro veio de cima, atravessou o telhado e acertou a cabeça dele. Ele saiu de lá pro rabecão. Polícia civil, acho, foi buscá-lo dentro da igreja, tirar o corpo dele dentro da igreja. Então, não se brinca. Quando o profeta fala, acontece, tem que acontecer. Eu tenho uma turma só de meninas, fora o pastor Oswaldo que está aqui com a gente. É isso. Eu sou bendito fruto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoje era o dia do plantão do Wesley, mas ele chegou agora do trabalho. Eu vi ele passando aí por trás aí. Muito bem, gente. Um abraço pro Wesley. Muito bem. Vamos lá. Aí tem outra aqui, ó. Se é ministério, seja de ministrar. Ministrar na vida das pessoas. Existem pessoas que têm esse dom. Né? Esse ministério tem muita coisa aí envolvida. Né? Existem pessoas que têm um trabalho muito bom, por exemplo, com casais. Isso a gente tem que respeitar muito. Né? O próprio pastor, como é o nome dele? Aquele que é engraçado, como é o nome dele? É o Cláudio Duarte, né? O Cláudio Duarte tem um dom. Aquilo é um dom, aquilo é um dom, uma facilidade que ele tem de trabalhar com os casais. Tem aquele pastor lá de São Paulo também, né? Aquele, na minha coxa, esqueci o nome dele, que também tem um sítio que ele trabalha com casais. Tem uma forma de ministrar para os casais. Eu fiz um curso chamado MMI, não sei se vocês conhecem, se já fizeram, que é dos Casados para Sempre. É muito bom esse ministério, é um trabalho muito importante, muito interessante, ministrando sobre a vida dos casais, sabe? Tem aqui, vamos lá, continuar aqui. Se é de ensinar, que haja dedicação no ensino. Gente, para eu preparar essa aula de vocês aqui, eu não posso preparar 5 minutos antes da aula.
Mesmo que eu seja o bambambam, o doutor em divindade da teologia, ache que saiba de tudo. Não, gente, eu tenho que preparar a aula. Eu tenho que estudar a aula. Eu tenho que ministrar a aula para mim mesmo. Eu tenho que ler e reler. Eu tenho um aplicativo no meu celular que lê para mim o texto. Eu posso estar indo de ônibus, eu boto o texto e ele lê para mim. Então eu preciso estudar, eu preciso buscar referências. Eu preciso buscar na minha mente. Hoje eu vou dar aula, eu vou falar sobre que testemunho? Eu vou falar sobre o quê? Buscar no Google. E não é só buscar no Google, gente, porque buscar no Google é muito fácil, né? Tem muita bobagem no Google, gente. Se você não souber buscar, souber buscar nas referências corretas, você vai fazer um trabalho com uma grande bobagem. Então até para buscar no Google, não é só pegar, vai copiar e colar. Você tem que saber se aquilo é verdade. Se aquilo tem sentido. Não, eu vou dar aula, eu pego aqui, eu leio e explico o que eu li. Não, tem gente que tem facilidade, tem gente que tem um dom específico, né? Tem gente que é formado em pedagogia, né? Formado, tem uma didática boa, mas para a obra de Deus não basta somente saber pedagogia. Tem também que ter o Espírito Santo para te revelar também a aula. Revelar não, trazer revelações, né, durante a aula, né? Então não é só aprender, eu sou professor. Não, tem que saber ensinar, tem que ter dedicação, tem que buscar referências, fazer perguntas ao pastor, e aquele texto fala isso, o que o senhor acha? Ouvir também. Não é só abrir a boca e falar, eu também tenho que ouvir, o professor também tem que ouvir outras opiniões, para saber como é que anda, vamos dizer assim, as ideias, né? É importante. Vamos continuar aqui. O que exorta, use esse dom em exortar. O que exorta é aquele que tem... Existem pessoas... Quem é que vocês acham que tem o dom, um pastor bem famoso, que tem o dom de exortar bem? Oi? Alguém falou? Tem alguém com o microfone... Tem alguém que botou o volume alto. Alguém lembra de um pastor que tem um dom de exortar? Eu acredito que esse pastor tem um dom de exortar. Silas Malafaia, você já viu ele exortando a igreja? Ele tem um dom. Tem gente que não gosta dele, respeito. Mas ele tem um dom, ele tem uma facilidade, ele tem uma expertise, né, de exortar a igreja, né? Ele fala coisas que normalmente a gente não ouve alguns pastores falando, né? Não é que ele seja bom, perfeito, mas ele tem um ministério muito importante de exortação, né? É o tipo que eu chamo que é aquele pastor que prega muito mais para a igreja do que prega para o perdido. O Silas Malafaia tem uma facilidade, um dom, que eu acredito que seja um dom, de ministrar para a igreja, para crente. Não sei se vocês têm essa impressão. Se alguém discorda, a gente está aberto aqui para ouvir vocês. Mas o que vocês acham? É como se ele não fosse evangelista, né? Eu não acredito. Pode ser até que tenha um dom de evangelismo, mas a gente percebe que, assim, ou então ele escolheu esse caminho. Também tem isso, gente. Né? As palavras dele, realmente, as pregações, são muito mais para a igreja do que para... Exato. Então, ele tem, ao meu ver, ele tem um dom de exortar. Alguém mais consegue vislumbrar alguém que tem esse dom? Por exemplo, tem alguém que tem. Por exemplo, o pastor R.S. Soares, ele tem já um ministério de cura, não é? Um ministério de cura. Então, cada um tem o seu ministério. Veja bem, a gente aqui não vai abrir tanto, porque existem tantos pastores que a gente ficaria uma aula toda falando sobre isso. Mas você consegue identificar certos pastores que têm certos ministérios, né? E isso é importante saber identificar isso. O que reparte, faça com liberalidade. Existem pessoas que têm facilidade e têm um ministério, um dom de ação social, de ir às ruas, de fazer comida, sabe? Faz uma marmita, vai de madrugada entregar marmita na rua. É um dom, é uma facilidade, repartir, né? Aqui fala sobre repartir. É ação social, é ajudar um ao outro, é buscar uma pessoa que está com problema cadeirante, né? É fazer campanhas. Tem pessoas que têm um dom maravilhoso como esse e exercem maravilhosamente essa questão de repartir, de ação social, ok? O que preside com cuidado. Existem pessoas que têm o dom da liderança, de organização.
um dom episcopal. Porque a palavra bispo significa superintendente, supervisor. São pessoas que têm facilidade em liderar. Ontem eu estava vendo, vou contar aqui pra você, ontem eu estava vendo aquela animação Toy Story. Toy Story. O primeiro desenho de 98, eu acho. Antigão, 95, eu acho. E eu estava vendo uma característica interessante num personagem, que é o Woody, que é aquele que usa chapéu de cowboy. Ele tem liderança. E eu estava vendo o desenho, eu estava vendo como esses desenhos, essas animações, passam as mensagens. E eles estavam passando a mensagem que ele é um personagem que lidera. Ele consegue fazer com que as pessoas façam as coisas. E ele vai organizando, ó, você faz isso, você faz aquilo, e aí tem um plano, né? E aí a gente vê isso no cinema, a gente vê isso na vida cristã. Você identifica uma pessoa que tem facilidade, ela fala, ela sabe organizar um culto, ela sabe organizar, sabe? É uma liderança, é presidir com muito cuidado. Vocês conseguem identificar isso? Tem pessoas que têm esse dom. Tem gente que fala assim, ah, meu irmão, não sei como é que você tem paciência. O líder tem que ter paciência. Então, nem todos têm esse dom, né? Vamos lá. Vamos lá. O que exercita a misericórdia com alegria. Exercitar a misericórdia é aquele cara que Deus chamou ele para ser um cara paciente. Porque tem gente que não vai pegar. O filho desencapado não pode atender certas pessoas, gente. Você vai botar um irmão filho desencapado para cuidar de uma pessoa que é difícil de tratar. Ele vai gritar com ela. Ele não vai ter paciência com a pessoa. Então tem gente que tem um dom. Por isso fala assim, poxa irmão, não sei como é que você tem paciência com esse pessoal. Com os problemáticos da igreja. Aconselha, né? Essa pessoa que exercita a misericórdia é um bom conselheiro, é um bom ouvinte. Existem esses dons, irmãos, que são específicos. E que existe, cada um de nós pode ter um desses dons. E às vezes a gente não sabe. E Deus quer que nós exercitemos estes dons. Vamos lá. Agora tem também obreiros profissionais, que a gente chama de mercadores da fé, que a Bíblia chama de mercenários, que não são pastores. O verdadeiro pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário dispersa e foge, não é isso? O mercenário, ele quer saber que ganha dinheiro. Olha só, os primeiros discípulos foram tirados de suas ocupações diárias, segundo está escrito João do 35 ao 51. O jovem Davi foi ungido com óleo para que mais para frente tornasse-se rei de Israel. O apóstolo Paulo foi chamado para anunciar o nome e a autoridade de Cristo perante os gentios, os reis e os filhos de Israel também. Assim, na própria Escritura, há precedentes de chamados divinos para ministério de tempo integral. A observação geral leva-nos a concluir que, muita atenção no que eu vou falar agora, há pessoas que escolhem o ministério do Evangelho como profissão a fim de adquirirem prestígio social e de terem a oportunidade de exibir suas aptidões profissionais e sociais. A ocasião de dedicar-se à leitura e ao estudo, uma vida fácil, ou que eles acham que é fácil, e a posição social na comunidade constituem grande atração para certos homens. Tais homens monopolizam a chave do conhecimento. Eles não permitem que as pessoas entrem no céu e não permitem, eles não abrem a porta dos céus e não entram e nem permitem que outros entrem. Existem pessoas que são exatamente assim. Elas não conseguiram ser bons funcionários, não conseguiram ser bons profissionais, então o que elas fazem? Vou ganhar dinheiro sendo pastor, vou ganhar dinheiro sendo missionário, sendo pregador itinerante, né? Tem muitos pregadores itinerantes que são bênçãos, mas tem uns que eles escolheram porque eles às vezes falam bem, como diz aqui, ó, para exibir suas aptidões profissionais e sociais. Às vezes eles até falam bem, mas não foram chamados para o negócio. E eles se locupletam, ganham dinheiro. E o que mais tem é isso, né? Hoje em dia. Tem também pessoas que não têm, Deus não as chamou para isso, mas elas veem uma possibilidade de ganhar dinheiro. Isso é muito triste, né? Agora,
essas pessoas, olha só que interessante, escolhem o ministério como uma profissão. Profissão. Ela não é pastor porque ela foi chamada a Deus para um ministério. Ela é pastor porque ela viu que dá dinheiro. Isso é muito terrível, gente. Isso é lastimável. Não, eu vou virar pastor porque... A gente vê sempre, as pessoas falam assim, ah, virar pastor é fácil. Eu conheci um pastor que ele, quando ele soube, ele viu a entrevista do Silas Malafaia com a Gabi, e o Silas Malafaia falou assim, a Gabi perguntou assim, quanto o senhor paga um pastor? Olha só, ouve essa. Quanto o senhor paga um pastor? Quanto você paga o pastor, pastor Malafaia? Aí ele falou, eu pago entre 5 a 21 mil os pastores da nossa igreja Vitória em Cristo. Isso está na internet. Aí esse pastor, que eu conheço, cresceu o olho, saiu da igreja dele para ir para a igreja do Malafaia. Ele já era pastor da igreja dele, saiu da igreja dele e falou, rapaz, você vai sair da sua igreja? Não, eu vou para uma... Sabe onde ele está hoje? Sabe onde ele está hoje? Ele está lá no Malafaia. Mas ele é pastor remunerado? Ainda não. Eu acho que nem é pastor lá. Eu acho que ele é diácono. Isso foi, eu acho que há 7 anos atrás. Até hoje ele não é pastor remunerado pela igreja. Então a pessoa, ela pensa que é isso, é molinho ser pastor, é molinho, chego lá e já vou receber o dinheiro. Não, quando a igreja é séria, ela só vai colocar quem ela confia, o pastor vai colocar quem ele confia. Vai colocar o cara chegou ontem, ele já quer ganhar 5 mil, quer ganhar o quê? Que história é essa? Que conversa é essa? Então, tem muitas pessoas que pensam assim, ele pensou com óleo. E agora, provavelmente está querendo voltar para a igreja dele. Porque lá na igreja dele, ele ganhava, sei lá, o 1000zinho dele. Eu não sei quanto que ele ganhava, para mim não interessa, mas ele perdeu, ele trocou o certo pelo duvidoso. Porque ele cresceu o olho, viu a entrevista do Malafaia, eu vou para lá. Entende? Então isso é um problema sério, né? Agora, Deus chama a pessoa para um ministério. Não é a pessoa que escolhe uma profissão de pastor. Tem um chamado. Né? Que o chamamento para a pregação do Evangelho é uma concepção espiritual. Abre, por favor, Priscila. Abre em 1 Coríntios 2,14. A gente tem que entender de forma espiritual. Não é uma... 1 Coríntios 2,14. A minha versão é diferente, tá? Tá bom. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas em si mesmo, por quem tem a discerni-las. Aí continua, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo. Nós, porém, temos a mente de Deus. Então, nós estamos vendo aí que esta missão de ser pessoa escolhida por Deus, separada por Deus, o chamado pastoral, o chamado para a obra, não é você que escolhe, é Deus que te escolhe. Sacou aí a parada? E as coisas do Espírito se entendem espiritualmente. Por isso que a pessoa não entende, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, mais uma vez um exemplo do meu pai, tá? O meu pai é um grande artista. Meu pai é um grande artista. Se você vai lá na Catedral Presbiteriana do Rio, eu até já falei sobre isso na nossa aula, lá na Madureira, você tem lá um arco escultórico, lá várias esculturas, que são os presbiterianos que chegaram no Brasil em 1555, né? E realizaram o primeiro culto protestante no Brasil. Né? Você tem a escultura do casal que trouxe o presbiterianismo para o Brasil. Você tem ali aquelas obras, aquelas esculturas de bronze bonitas, feitas lá pelo irmão do meu pai, meu tio. Meu pai foi uma das pessoas que ajudaram lá meu tio a fazer as esculturas. E aí, ele é um grande artista, meu pai. Só que Deus não chamou meu pai para ser escultor. Deus chamou meu pai para ser pastor. E meu pai estava fazendo isso numa época em que ele pôde ajudar meu tio. Tinha um pouquinho mais de tempo. Mas meu pai, acima de tudo, é pastor. Aí, recentemente, houve
um vândalo foi lá em Vila Isabel e quebrou a estátua do Noel Rosa, que é a obra do meu tio também. Aí meu tio falou pro meu pai, ô Elibaldo, vamos lá, vamos pegar essa obra para fazer a restauração da escultura. Aí meu pai falou assim, não, agora eu sou pastor de igreja, agora eu estou fixo numa igreja em Araruama, não vou poder fazer esse trabalho. Meu tio, você é maluco, é o dinheiro que eu vou lhe pagar, são 500 reais por dia, você é doido, como é que vai rejeitar 500 reais por dia? Você vai trabalhar comigo, meu irmão. Brigou com meu pai. Meu tio não é crente, então não entendeu a importância de um ministério. Meu pai, ele preza muito mais para a igreja que está pastoreando do que ganhar 500 por dia. Quem quer ganhar 500 por dia, levanta a mão. Quem quer ganhar 500 reais por dia, levanta a mão. Quer ganhar? Deus vai abrir a porta para você. Mas o meu tio ofereceu pro meu pai. Tá? Gente, talvez não seja nem 500 reais, tá? Mas é mais de 200, tá? Eu tô falando aqui, porque senão um parente meu vai ver aí e vai falar assim, o Joás estava dando 500 reais pro Libaldo. Calma, gente, eu só tô dando exemplo aqui. Mas era um bom dinheiro, gente. Era mais do que ele ganha como pastor. E meu tio paga direitinho, meu tio é uma pessoa muito honesta. Meu tio não é crente. Então ele não entende por que o Libaldo deixa de ganhar um dinheiro desse para ser pastor em Araruama, se aborrecer com ovelha. Não entende por quê? Porque somente os filhos de Deus, como foi lido ali pela irmã, né? O homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Não dá para entender por que um pastor deixa uma profissão para ser pastor. Deixa a profissão. Meu pai, ele trabalhava e prestava serviço para Petrobras. Meu pai era um soldador de plataforma de petróleo, ganhava muito bem. Eu fui um menino filho único, que vivei muito bem, gente, na minha infância. Eu aproveitei mesmo, eu pegava bem. Eu morava no morro, mas no morro eu era o Mauricinho no morro. Porque eu tinha carrinho de... Eu era o Mauricinho no morro. Morava no morro, vamos lá, mas meu pai ganhava bem. Aí Deus chamou meu pai para ser pastor, aí começou a chegar a dificuldade, comecei a perder tudo aquilo. Por quê? Porque Deus tinha um chamado pro meu pai. Então não é carreira, não é, sabe? O cara ele largou o emprego para ser pastor. Eu falei, coitado, né? Não pode dizer, né? Então eu quero mostrar para vocês que essas coisas as pessoas não entendem. Por que aquele camarada deixou um emprego bom para ser pastor? Porque Deus tem um chamado para ele. Cada um de nós recebemos. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Essa voz é inaudível para os ouvidos naturais, mas inteligíveis para o coração da ovelha, do homem que nasceu do alto. Nós temos exemplo que está lá em 1 Reis 19, versículo 12. Maria Cristina, abre tua Bíblia, irmã. Abre aí, 1 Reis 19, 12. Todos fiquem com as suas Bíblias, hein? Ou então sentem do lado de um crente. Vamos lá. Olha o chamado do Elias aí, ó. Elias recebeu o chamado de Deus. 1 Reis 19, 12. 19, 12. Doze. Essa voz mansa é de quem, gente? Do Senhor. Então Deus chamou ele com a voz mansa. Isaías diz, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Não se esqueça que Abraão recebeu a palavra, sai da tua terra, da tua parentela. Então Deus chama alguém para fazer uma obra. Deus chamou Moisés para fazer uma obra, Deus chamou Abraão para fazer uma obra, Deus chamou Elias para fazer uma obra, e Deus chamou Isaías para fazer uma obra. Deus chama, ele convoca. A iniciativa não é pura e simplesmente do homem. Para aquele que é mercenário porque ele acha que ele vai se locupletar da grana que a igreja está dando. A igreja está dando grana, vou virar pastor. Mas Deus não faz isso, é Deus que chama. Né? O chamamento é feito por Deus. Professor, fazer uma pergunta. Fala, meu amor, pode fazer. Essa passagem, quando Deus fala para
para os dias de hoje, a gente, no caso, pode trazer essa palavra sempre com relação a algo ministerial ou de qualquer parte da nossa vida, de qualquer outra área. Pode. Aí é uma questão mais de hermenêutica, né? Que é a arte de interpretar um texto, né? Eu acho que a essência desse texto é você receber de Deus uma ordem e você sair de um conforto e você ir para um lugar que exige fé. Isto é, que você não está vendo. Eu acho que a essência desse texto é isso. Por isso que ele pode sim ser usado para várias situações. Então ele fala assim, sai da tua terra. Isto é, você já tem alguma coisa. Olha o detalhe. Vamos pegar aqui o âmago da coisa. Sai da tua terra. Então está mandando você sair de algo que já é teu. Número 2. Sai da tua parentela. Então olha só. Está mandando você abandonar o que é seu e abandonar a sua família. E vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Quer dizer, Deus está mandando você largar o que você acha que tem, que é seu, ou que é seu. Deus está mandando você se afastar até mesmo dos seus parentes, para você ir para uma missão que você não sabe o que vai dar. Isso é uma questão de fé. Então, esse texto, ele literalmente fala sobre fé. Primeira interpretação, fé. Agora, pode ser utilizado por uma pessoa, por exemplo, Deus chamar ela para ser pastor. Sai da tua terra, já é empregado. Sai da tua parentela. Sai do meio do conforto, daqueles, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Vai pregar lá no Piauí. Então pode sim, é claro, pode. Não pode ser usado de forma maldosa. Tem gente que usa esse texto, por exemplo, a sua pergunta é perfeita, a Priscila que fez a pergunta, né? Que tem pessoa que bota para prosperidade. Olha só, o que isso tem a ver com prosperidade? Para tirar oferta, eu vou dar esse exemplo. Porque você tem o conforto do seu dinheiro que está na sua caderneta de poupança. Sai da tua terra. Sai que eu vou te mostrar uma terra que tem muito mais dinheiro para você. Mas você tem que largar tudo. Larga aqui na igreja. E você vai para um lugar que eu não sei se vai dar certo. Você tem que abrir essa loja. Você tem que abrir essa loja de manicure e pedicure. Mas pastor, eu sou homem. Mas Deus vai te levantar. Mas pastor, eu não sei nem como é que corta a unha. Mas Deus vai te mostrar. Deixa tudo aqui. Deixa a família toda e vai abrir a loja de manicure. Aí uma forma de interpretar esse texto de forma maldosa. Forçar uma barra. Aí é ruim. Agora, tudo que exige fé, largar algo, um conforto para você ir numa coisa, é fé. Tá bom? Tá bem entendido isso? Ficou legal? Bem explicado? Alguém tem alguma dúvida? Olha só, como eu estou falando que a escolha do ministério é Deus que escolhe. Olha só, não foste vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu escolhi a vós para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao meu Pai, em meu nome eu vou-lo conceda. Então aqui tem toda uma interpretação, isso é uma mensagem maravilhosa, mas aqui a verdade é que Deus que chama, não é? O Senhor que chama. Chama para quê? Para ir e dar frutos. Se Deus te chamou, vai ter fruto, gente. Se Deus te chamou, tem que ter fruto. Se você vê que você está fazendo um trabalho, nada dá certo, não funciona, não, tem que dar fruto, tem que acontecer alguma coisa. Se Deus não te chamou, então dá fruto. O Crivella conta, o nosso prefeito, que ao meu ver não é tão bom prefeito, mas ele fez um trabalho maravilhoso na África. Diz ele que ele sentiu chamado de ir para a África. E aí ele foi lá falar com o tio dele, o Edir Macedo. E aí o Macedo falou assim, se Deus está te mandando ir, você vai. Que você vai ser muito vitorioso lá. Ele foi para a África, ele fez um trabalho maravilhoso. Mas diz que quando ele chegou lá, ele não tinha nada. O Macedo mandou a passagem, ele foi para lá e falou, você vai fazer crescer aquela obra. Ele ficou lá um tempo, não sei se foi 17 anos, mas ele fez um grande trabalho na África. Hoje, se a África, a igreja cresceu muito na África, agora está sendo perseguida, né? O Crivella foi um grande pioneiro ali naquele lugar, né? Então ele é um exemplo de uma pessoa que fez um trabalho maravilhoso em Angola, se não me engano, né? Em Luanda, se não me engano, fez uma grande obra. E ele foi na fé.
Ele é um exemplo de sair do conforto do Brasil, sobrinho do homem, sobrinho do homem da África. E foi lá e fez um trabalho bonito. E lá na Bahia fez um trabalho bonito. Aqui no Rio de Janeiro eu não sei como é que tá, mas lá foi muito bom. Ai meu Deus, será que vai me processar? Talvez não tendo consciência disso, poderíamos pensar inicialmente que foi a nossa apresentação voluntária para o serviço cristão que deu começo à nossa carreira nessa direção. O impulso, na verdade, veio de Deus. Então você não cisma de ir para a África. Você não cisma, eu quero ir para a África. Não, Deus coloca no seu coração o desejo missionário e aí você recebe de Deus a unção. Vocês lembram da entrevista que nós fizemos com o meu primo lá em Moçambique, naquela aula maravilhosa? Né? Nunca me esqueço daquela aula. O Jansen, inclusive, recentemente mandou um abraço para vocês. Ele me ligou, depois de 20 dias que eu mandei uma mensagem para ele. Aí ele, meu primo, me perdoa, que eu estava mudando de cidade e aqui a internet é muito ruim. E depois de 20 dias ele me respondeu, mas ele mandou um abraço para vocês. Por quê? Porque quando eu mandei mensagem para eles, eu falei, vou voltar a dar aula para aquela turma e tal. E ele ficou muito feliz em saber que vocês estão prosseguindo nessa carreira. Então, o Jansen teve um chamado e foi fazer uma obra até lá, mais de 12 anos. Já teve seus filhos, suas 2 filhas e nasceu agora outro. 3 filhos, tudo na África. Casou lá, arranjou a noiva lá, casou lá, teve os 2 filhas e um filho na África. Não veio pro Brasil para ser... Acho que o menino foi aqui no Brasil. Não sei ao certo. Mas as 2 meninas são moçambicanas, né? Eu acho que é isso, moçambicanas. Né? O modo do Senhor se aproximar-se de alguém para chamá-lo ao seu serviço será bem diferente do modo de agir em relação ao outro. Nós temos Eliseu, que estava lavrando a terra. Nós temos Samuel, né? Que Deus chamou ele, que ele estava cuidando Samuel, que era uma criança, né? Deus chamou Samuel quando criança. Estava dormindo quando Deus chamou Samuel, né? E Deus chamou Davi, que estava fazendo o quê? Cuidando de ovelhas. Chamou Amós, né? Ele era criador e plantador. Mas o Senhor chamou ele para a obra. Paulo, né? Paulo já tinha, realmente é um desses únicos que já fazia, vamos dizer assim, que já militava, né? De um dom de discursar, né? Já era um bom discursante, mas fora ele, o restante tudo estava trabalhando com outra coisa. Então pode ser que você esteja trabalhando numa coisa e Deus te chamar para fazer a obra. Né? E é muito sério isso. O importante é a direção vir do Espírito Santo. Isso é importante a gente saber. Ela não pode vir do pastor, sabe? Não pode vir do irmão ou da profeta que veio te entregar uma palavra, não. O Espírito Santo tem que estar falando com você. Né? Recentemente uma irmã me chamou para fazer um trabalho, uma obra. Aí eu falei, irmã, eu não estou sentindo no Espírito Santo fazer essa obra. Não, irmão, mas o irmão está aprendendo o que o Espírito Santo quer falar para você. O Espírito Santo quer te usar nessa obra aqui. Tá falando, irmã, Deus não me falou nada sobre isso. E eu, irmãos, com muito carinho, eu falei para ela, irmã, eu não vou fazer esse trabalho, porque Deus não está me chamando para fazer esse trabalho. Não é? Isso seria bom para o meu currículo se eu fizesse esse trabalho. Mas eu não estou atrás de currículo. Né? Eu estou atrás do que Deus mandou fazer. Eu falei para ela, Deus está me chamando para outra coisa, irmã. Eu peço desculpa, irmã, mas eu não vou poder fazer isso não. Mas o irmão vai orar e amanhã o irmão vai mudar de ideia, de ideia. O irmão vai orar e Deus vai revelar ao irmão. Eu falei, amém, irmã, agiu de forma correta, dizer que Deus vai falar comigo. Amém, vamos ver. No dia seguinte, irmãos, nada tinha mudado. Né? Por quê? Porque Deus tem me chamado para outro trabalho. Então não adianta forçar uma barra. Não somos nós que escolhemos. Né? A Bíblia afirma que o Espírito Santo disse, separai-me agora Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, quando já estava em sua jornada missionária, o Espírito Santo impediu que fossem para a esquerda ou para a direita, mas permitiu que seguissem em frente. Então, o Espírito Santo que guia, o Espírito Santo que direciona, o Espírito Santo que até separa. Pareceu bem ao Espírito Santo separar a Barnabé e a Paulo. Olha aí. Enquanto os testemunhos de Jeová dizem que o Espírito Santo é uma energia, é igual a luz.
é a energia de Deus. Testemunho de Jeová, o Espírito Santo não é pessoa. E a gente vê aqui uma pessoa, alguém que tem personalidade, o Espírito Santo. Pareceu bem ao Espírito Santo apartar Paulo e Silas. Pareceu bem ao Espírito Santo separar Barnabé e Saulo para uma obra. Então, quem chama é o Espírito Santo. Agora, vamos lá, vamos prosseguir aqui. Tem muita coisa aqui, tá finalizando aqui. É sempre conveniente ao obreiro... Peraí. Aqui. O chamamento para o ministério pode ser analisado da seguinte maneira. Antes da chamada, na maioria dos casos, haverá uma certa aptidão natural para o trabalho que o Senhor nos tem chamado. E isso é importante também. Vai ser um pouco difícil o crente Nutella ser chamado para ir para a África ou para a Amazônia, para os índios, xingus. Esse bife tá com gordurinha. São lugares precários. Ai, tá sujo. Limpa isso. Passa álcool gel. Nem tem álcool gel aqui. Passa álcool gel. Aí tu vai pra África. Mãe, tira o alho de cima do arroz. Parece que é um monstro que tá em cima do bife, né? Mãe, tira o alho. Esse cara vai ser missionário? Tem um pastor amigo meu que ele é muito engraçado. Ele fez uma sopa. Ele tacou pimenta na sopa. Tacou pimenta, fez uma sopa. Aí quando eu tava comendo a sopa, eu suava. Eu falei, mas pastor, o senhor botou muita pimenta na sopa. Aí ele falou assim, irmão, isso é sopa missionária. Isso aí é difícil mesmo. Eu falei, mas missionário tem que sofrer assim, pastor? Então não é nenhuma coisa nem outra, gente. Missionário não tem que sofrer. Nós temos que sustentar os missionários. Os missionários têm que comer bem para que se sustente, para que ele possa fazer a obra de Deus. Não tem que passar fome, não tem que comer macaco, não tem que comer cobra, comer formiga, a não ser que seja como nós vimos no testemunho do Jansen, né? Que ele teve que se alimentar de várias coisas que ele não imaginava, mas para agradar as pessoas que estavam naquela região, né? Como eu mostrei a foto, né? Então aqui está nosso imbeua, nosso ratinho. Aí você tira a pele. Depois. É bom. Um camundonguinho assado, que lá em Moçambique é uma iguaria, né? E ele comendo aí, ele começou pela cabeça do camundonguinho, mas aquilo é uma iguaria, ele não come aquilo todo dia, gente. Né? Ele deixou isso bem claro, né, na nossa entrevista que nós fizemos na aula, né? Então, o obreiro, né, aquele que foi chamado, ele não pode ser um cara fresco, não pode ser um cara frouxo, não pode ser uma pessoa que não resiste a certas coisas. Essa pessoa, dificilmente, a não ser que Deus faça uma transformação na vida dela, dificilmente essa pessoa vai ser um profeta. Ela normalmente já tem alguma aptidão. Normalmente são pessoas que gostam de cuidar do próximo, pessoas que, por exemplo, que trabalham com o social, já vai ter mais facilidade. Aquele cara que é mais, vamos dizer assim, resistente a certas situações, é mais fácil dele ser um missionário. Então, não é simplesmente isso não. Vamos lá. Agora, é importante que o obreiro possua voz clara que não seja difícil de ser entendida. Por exemplo, eu procuro dar aula falando o português correto, falando de forma como eu estou falando aqui, igual que eu estou falando. Outra coisa, uma aparência pessoal agradável. Né? Tem que saber se vestir direitinho, né, gente? Não é também o camarada aparecer com a camisa rasgada, puída, suja, né? A gravata não está certinha na camisa, na blusa, né? Eu tenho um vídeo, inclusive, no meu canal que fala sobre isso, sobre como você deve se comportar para pregar o evangelho. Eu vi um cara pregando no metrô, que ele mostrou todos os defeitos de uma pessoa pregando que você pode imaginar. Ele pregando no metrô, mal vestido, mal educado, agindo igual um louco. E ele quer que as pessoas ouçam o que ele quer pregar?